O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social projetou para os próximos 25 anos no Paraná uma redução da população que vive na zona rural e uma maior concentração nas áreas urbanas. Segundo o levantamento, baseados nos censos demográficos de 2010 e 2022, o grau de urbanização do Paraná deve crescer de 89,7% em 2025 para 94% em 2050. Além disso, haverá uma redução da população rural do estado, que deve passar dos 11% para 6% em 2050. O estado ele já vem acompanhando esse crescimento da malha urbana e da população urbana, a realidade do Brasil também como um todo. Então o estado ele sempre está na frente. O que é preciso a partir de agora é que as políticas públicas sejam feitas com planejamento, olhando não só a distribuição na malha urbana do nosso estado, mas também outros índices, como o índice da idade da nossa população. Por exemplo, se você tem daqui em 2027, 2030, um aumento da população acima de 60, né, e teremos menos pessoas abaixo de 18 anos, evidentemente que o estado tem que planejar políticas públicas de forma diferente que vinha planejando. Então essas informações, esses dados orientam não só o governador, como toda a estrutura de governo para as tomadas de decisões daqui para frente. Então são informações técnicas, são subsídios para que cada uma das secretarias tomem as decisões, visando inclusive a preparação dos orçamentos para chegar até lá, podendo atender toda a demanda solicitada de acordo com a população do estado. Entre os motivos que aceleram o crescimento urbano estão o impacto de políticas públicas e o desenvolvimento socioeconômico. Os centros urbanos devem ganhar mais de 986 mil pessoas nas próximas 2 décadas e meia, crescendo de 10 milhões de habitantes em 2025 para 11 milhões em 2050. A constante urbanização é um fenômeno mundial que está ocorrendo, em função das novas tecnologias que estão ocorrendo nas áreas agrícolas. Então ocorre uma migração de população para os centros urbanos. Isso é importante. Claro que isso tem um reflexo direto, conforme já falado, no planejamento do Estado, nas suas mais variadas áreas, na oferta de serviços como saúde, saneamento, infraestrutura. A questão de proteção ambiental também é importante, porque alguns municípios acabam não tendo muita expansão em termos de áreas agrícolas, em função de serem áreas de mananciais, áreas de reservas ambientais importantes. De forma que esses números que nós estamos apresentando para o governo, para as várias secretarias, principalmente para a Secretaria de Planejamento, é que esses números possam ser utilizados nessas novas configurações que estão sendo preparadas, algumas já em andamento. E também os setores produtivos da área privada, para que as novas empresas que venham para o Paraná, que já estão também, possam reformular seus investimentos, fazer escolhas em novas áreas, identificar novas oportunidades nos arranjos produtivos locais e que possam contribuir também para o nosso desenvolvimento econômico e social regional. Neste ano, a população de pessoas que vive na zona rural é de cerca de 1,2 milhão de pessoas. Porém, até 2050, esse número deve cair para aproximadamente 745 mil pessoas, uma redução de 473 mil. Ainda segundo a pesquisa, a população do estado deve chegar a 12,4 milhões em 2050. O futuro é urbano, é uma tendência já bastante consolidada, ela vem crescendo, não tem sinais de arrefecimento dessa situação, até porque os municípios que são majoritariamente rurais, eles têm no passado uma tendência de migração, que foi um êxodo que foi para as grandes cidades, e isso aconteceu em um esvaziamento do meio rural. E esse esvaziamento fez que muitas vezes ficassem as pessoas mais idosas. Então a gente tem uma baixa taxa de fecundidade no meio rural e também no meio rural ficou um envelhecimento mais elevado do que nas áreas urbanas. Isso naturalmente leva a um menor crescimento vegetativo da população. Então isso já colabora, além do fenômeno migratório que continua, as pessoas migrando para os grandes centros, principalmente para as cidades médias, o aspecto do envelhecimento populacional contribui para que o saldo vegetativo diminua e com isso a população do meio rural tende a retrair nos próximos anos. Os dados também foram apresentados na projeção populacional urbana e rural dos municípios paranaenses no período de 2025 a 2050, que foram exibidos na última segunda-feira, dia 2 de junho, pelo secretário estadual do Planejamento e pelo diretor-presidente do IPARDES.